Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, seja mais uma vez bem-vinda a esse canal. Hoje, gente, eu quis trazer um tema meio polêmico aqui para vocês, que é o contabilidade da ayahuasca, né? Já existe um vídeo aqui na internet, né, de uma outra pessoa falando sobre isso, mas esse vídeo tá desatualizado, né? É muito antigo. Então, às vezes as pessoas argumentam sobre as questões, né, envolvendo o custo, né, dos rituais e tal. E aí eu senti de fazer essa contabilidade atualizada para vocês se conscientizarem realmente do custo que as coisas têm e falar também para quem está abrindo casa ou para quem tem casa, falar sobre a questão da importância da sustentabilidade e tudo mais, né? Não pode ser que vocês vejam o Mikael trabalhando aqui do lado, não se preocupem. Como varia muito, né, a quantidade de pessoas recebidas em determinados rituais ou não, né? Eu quis fazer uma conta com aproximadamente baseada, né? Eu quis fazer uma conta baseada com um número de 10 pessoas, né? Pra gente levantar aí qual seria o custo por pessoa de um ritual, né? Então, eu coloquei 10 pessoas. Então, se alguém quiser fazer uma conta considerando um número maior, né? Pelas dezenas é mais fácil de vocês calcularem, tá? Então, vou estar entregando para vocês isso. 10 pessoas, um ritual de aproximadamente 6 horas, que é o que a maioria das casas oferece, né? De várias que eu já fui, a maioria oferece rituais de 6 horas. Claro, existem rituais de 4 horas, rituais de 8, 12 horas, então, mas a maioria, sim, é 6 horas. Então, eu quis trazer essa média para vocês também, tá? Hoje, atualmente, 1 litro de ayahuasca, ele tá custando em torno de R$ 150 a R$ 500. Isso aqui no Brasil, né? E isso varia conforme a graduação da ayahuasca. O que é graduação para você que é leigo sobre isso? É o quanto essa ayahuasca ela está apurada ou não. Então, quanto mais essa ayahuasca está concentrada, apurada, mais cara ela vai ser, mas ela vai render mais, né? E quanto menos apurada, concentrada, ela vai render um pouco menos, porém ela vai ter um custo menor, tá? Então, esse é o custo que está sendo apresentado em média aí pelos fornecedores, tá? Para eu não falar nem de uma ayahuasca super concentrada, nem de uma quase nada concentrada, eu quis trazer um meio termo também. Então, essa conta vai ser baseada numa ayahuasca 5 por 1, porque é um tipo de graduação que eu já comunguei bastante e que muitas casas trabalham. Eu percebo crescente, assim, nas casas, uma busca por trabalhar com ayahuascas cada vez mais concentradas, né? 7 por 1, 10 para 1, né? Umas ayahuascas bem fortes, mas no geral, normalmente se trabalhava mais com a 5 por 1, que é uma intermediária, né? Então, uma ayahuasca 5 por 1, dentro da minha experiência, né, de rituais, dá mais ou menos uns 100 ml por pessoa para cada ritual de 6 horas. Aproximadamente isso, tá, gente? Tudo que a gente tá falando aqui considera como algo aproximado, né? Tem pessoas mais sensíveis que tomam um pouquinho menos, pessoas menos sensíveis tomam um pouquinho mais, então isso vai variar muito e varia da experiência, enfim, muitas variáveis, tá? Então tudo isso aqui é uma média. Bom, se a gente for considerar 100 ml por pessoa, então a gente tem aí uma ayahuasca que vai dar para 10 pessoas, então vai dar para um ritual. Isso sem contar o dirigente, fiscais, outras pessoas que vão comungar, tá? Tô contando só realmente o custo para o serviço da ayahuasca, tá? Uma ayahuasca 5 por 1 está na faixa de R$ 300, tá? Aproximadamente isso. Então, para um ritual, para 10 pessoas, 6 horas, ayahuasca 5 por 1, já tem aí, já começamos com um custo de R$ 300 só da ayahuasca, certo? A maioria das vezes você não vai receber isso em mãos, então vai precisar de algum tipo de frete. E esse frete vai ser aí no mínimo de R$ 20. Acredito que tenha aumentado os fretes nos últimos tempos, tá? Papel higiênico. Nem toda casa pede doação de papel higiênico. Na minha experiência aqui com o Mikael dos nossos rituais, a gente não chega a gastar nenhum rolo de papel higiênico para 2 pessoas em um ritual, tá? Mas vamos jogar sempre para mais, para nunca faltar, né? Para não ter essa ideia de falta.
Então, um pacote de papel higiênico de 4 a 8 rolos está na faixa de 5 a 10 reais. Então, vamos jogar 10 reais para jogar sempre o valor lá em cima para sempre sobrar, tá? Pensando que algumas pessoas também fazem rapé e aí vai ter um custo a mais de papel higiênico porque gasta com o rapé. Água encanada. Gente, muitos lugares são de sítio, né? Então, muitos lugares nem pagam água, né? Porque tem água de mina, água de poço. Para quem paga água, a água é uma das contas mais baratas, né? De todos os lugares, né? Já morei em cidades e estados diferentes, então é dos mais baratos. Se você for considerar um ritual por semana, aí sim você vai ter uma mudança significativa, principalmente por conta da descarga, né? Mas se você, por exemplo, você fez uma festa na sua casa e você chamou 10 pessoas nessa festa e essa festa durou mais ou menos 6 horas, isso aconteceu uma única vez no mês. O valor que vai vir diferente na sua conta de água vai ser ínfimo, praticamente não dá para ser calculado. Então, só para dizer que eu não joguei esse valor, eu coloquei um valor aí de 10 reais na conta, tá? Luz, as pessoas falam muito da luz, né? Porém, gente, ritual de ayahuasca não usa luz. Claro, tem casas que coloca ali luz negra. Eu particularmente nem gosto disso, mas tem casas que colocam luz negra e tal, mas eu, sinceramente, a ayahuasca basicamente não usa luzes. Normalmente é vela, né? Então, assim, claro, acabou o ritual, vai acender as luzes, mas a maioria das pessoas trabalha à noite, né? E o ritual acaba no amanhecer. Então, geralmente não se usa muito luz, né? E a maior parte do ritual é luzes apagadas. Então, assim, basicamente não convém a gente colocar isso na conta, tá? A menos que seja uma casa muito grande, que tenha toda uma organização administrativa, com reuniões e coisas do tipo, aí seria uma outra conta, tá, gente? Teria que calcular todos esses pormenores, tá? E eu tô tentando entregar para vocês uma coisa mais básica, tá? Até porque a gente tem algumas casas que recebem muitas pessoas, mas a maioria das casas não recebe muitas pessoas, né? Então, não coloquei nenhum valor referente à luz. Coloquei aqui 10 reais de vela, pensando que tem lugares que usam uma única vela, duas velas, tem lugar que enche de vela, vai depender da orientação filosófica, espiritual, religiosa dessa casa. Então, umas vão usar mais, outras vão usar menos. E 1 quilo de vela tá aí na faixa de 15 a 20 reais, dependendo do lugar. Então, eu coloquei aqui uns 10 reais para meio quilo de vela, tá? Água que as pessoas consomem, né? Para quem não tem filtro, vai pegar um galão. Com certeza, uma pessoa não vai tomar 2 litros de água durante um ritual. Pode acontecer de sim, mas pensa em um galão de água de 20 litros, está na faixa de uns 10 reais. Então, joguei 10 reais aqui, tá? Pensando que às vezes a pessoa usa filtro, não tem nem necessidade disso. Às vezes as pessoas levam garrafinha de água, então às vezes nem tem essa necessidade, tá? Somando tudo isso, a gente tem um valor de 360 reais de custo para um ritual para 10 pessoas de 6 horas, com uma ayahuasca 5 por 1. Então, isso dividido por 10 pessoas dá 36 reais por pessoa. Hoje, eu acredito que o único lugar que cobra, né, pelos rituais, essa contribuição em torno de 35 reais é o Santo Daime. Me corrijam se eu estiver errada, não tenho certeza se ainda tá assim. Então, assim, gente, para quem compra ayahuasca, não paga aluguel, né? E tá oferecendo um ritual para pouquinhas pessoas, 35 reais é um valor que cobre os custos do trabalho, certo? Ponto. Quando a gente fala em aluguel, pensando que tem lugares que são próprios, né? Tem lugares que a pessoa faz na sua casa, tem pessoas que fazem num cômodo à parte na sua casa, então paga um aluguel um pouquinho mais caro para ter um cômodo a mais, né? Mas vamos pensar que assim, aluguel é uma coisa que varia muito conforme a região, então assim, é muito difícil a gente colocar esse valor de uma forma absoluta, né? Não tem como, tá? Mas vamos pensar que a pessoa que não paga aluguel, ou que faz na sua casa, ou que tem um cômodozinho a mais na casa, ela não pode jogar o valor do aluguel no trabalho, porque
esse aluguel é do uso dessa pessoa, não é só do trabalho, né? Então não seria muito justo isso. A menos que a casa dessa pessoa seja um monastério e essa pessoa seja um monge, né? Seja uma pessoa que fica ali 24 horas disponível, né? Para se vir alguém doente ou, enfim, qualquer coisa do tipo, precisando de um trabalho espiritual, a pessoa tá ali 24 horas dedicada ao trabalho espiritual. Aí é outra história. E assim, poucas casas a gente conhece que trabalham dessa forma. É mais realmente comunidades, né? Então, joguei aqui um valor de R$ 1.000 de aluguel, pensando num lugar nem tão bem, não, nem tão bem acessível, nem tão ruim de acesso, nem tão elitizado, nem tão, enfim. Tentei jogar aí um valor aproximado baseado em São Paulo capital, pensando que São Paulo capital tá com os aluguéis lá em cima, tá, gente? Que é da onde eu vim, então é de lá que eu sei mais. Então, coloquei um valor de R$ 1.000, uma sala pequena, tá? Ou perto de metrô, ou não tão perto de metrô, acho que perto de metrô ainda fica mais caro ainda. Se a gente jogar esse valor e dividir, né, entre um trabalho por semana, né, que é um trabalho semanal, a gente vai chegar num valor por pessoa na faixa de 60 a R$ 80, o que a maioria das casas está cobrando hoje em dia, tá? Claro, tem lugares que cobra 100, 130, 180, tem lugares que cobram, pouquíssimos lugares que cobram muito pouquinho, mas a maioria tá aí nessa faixa de 50, vamos dizer que vai tá entre os 30 e os R$ 100, tá nessa faixa mais ou menos, tá? No vídeo do Céu Nossa Senhora da Conceição, onde fala sobre a contabilidade da ayahuasca, a ayahuasca custava na faixa de R$ 80. Por que a ayahuasca aumentou tanto? Modismo, demanda, né? Então aumentou muito, então precisou aumentar a produção, aumentou a procura, então é uma coisa de mercado mesmo, tá, gente? Isso é sério. E também pelos custos de transporte, né? Porque combustível aumentou, pedágios, essas coisas, né? Então eu queria que vocês pensassem algumas coisas comigo. O custo que vocês pagam para pagar um fornecedor de ayahuasca, ele é para cobrir custos de transporte, muitas vezes é para dar dinheiro realmente para empresários da ayahuasca, né, que exportam para o exterior e ganham muito dinheiro com isso, fizeram disso realmente um negócio, tá? E aí eu não tô criticando quem enxerga o serviço da ayahuasca, o serviço espiritual, como um trabalho, né? Mas sim de pessoas que transformam isso num negócio num nível tão capitalista que perde a essência daquilo que é sagrado, tá? Porque eu já falei para vocês sobre a questão do wine, da necessidade de troca. Então, para os povos originários, o serviço com a medicina sagrada é um serviço, é um trabalho, né? Mas o modo de vida originário é completamente diferente do modo de vida capitalista. Então, a gente não pode pegar isso como referência para transformar a ayahuasca em um negócio, em uma empresa, né? Multimilionária aí, tá? Então pensem que vocês não estão pagando lá o tá batendo cipó lá no Acre. Vocês estão, na verdade, dando dinheiro para cobrir custos de transporte, muitas vezes dando dinheiro para empresários, né, do ramo ayahuasqueiro. Essa é a verdade, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque se a gente tirar esses R$ 300 da ayahuasca e tirar essa questão do aluguel, a gente tem aí um valor de R$ 60, gente. R$ 60 dividido por 10 pessoas, dá R$ 6 por pessoa. Então, assim, Gideon não estava errado, tá? Quando ele falou que era possível você servir a ayahuasca no valor de R$ 10, R$ 20. E mais, eu pensei, né? Você que vai fazer o feitio. Vamos dizer que você leve uma semana, vamos colocar aí uns 3 dias de feitio para fazer a ayahuasca suficiente para um mês de trabalhos. Vamos colocar aí, então, que você ganha mais ou menos R$ 100 por dia de trabalho, no seu trabalho, no seu emprego comum. E aí você gastou 3 dias para fazer um feitio para o mês inteiro. Então, para não desfalcar esses dias que você dedicou ali, né, esse serviço que você teve, pensando também, né, em uma pequena remuneraçãozinha, nem que fosse simbólica, pensando que o trabalho não é só as 6 horas de ayahuasca, né, gente, as 6 horas da sessão. É a organização, a limpeza, né?
Não coloquei alimentação, porque a maioria dos lugares não oferece alimentação, tá? Normalmente as pessoas que levam um lanche. Então, assim, mesmo que você fosse colocar esses R$ 300 aí por mês de tempo de feitio, para você se remunerar, daria aí uma faixa de R$ 15, né, por pessoa. Então, o Gideon estava certo, realmente é possível você servir a ayahuasca num valor mais acessível, né, de 10, 15, 20 até R$ 30, né? Então, eu quis trazer esse tema para vocês saberem, né, o quanto vocês estão pagando e para vocês saberem o que vocês estão pagando, né, para vocês se conscientizarem sobre isso, né? Eu sei que eu já tive posicionamentos muito rígidos com relação à questão da cobrança, e eu já trouxe aqui outros pontos de vista, vou deixar aqui até uns links de outros vídeos meus onde eu falei mais sobre isso, de outros entendimentos que eu tive. Hoje eu entendo a necessidade de uma troca, nem que seja uma troca simbólica, porque é energia, gente, nada é de graça, tá? Então, se você tá recebendo alguma coisa de graça, alguém tá pagando isso pra você, porque o tempo que a pessoa coloca ali é tempo de trabalho, é tempo de vida, né? A gente não pode esquecer disso. Isso é uma coisa muito óbvia, tá? Que a gente não pode esquecer. Mas pensa, até falando sobre isso, outra coisa importante de falar, né? Na Umbanda, por exemplo, o médium paga ali uma mensalidade, isso mantém os trabalhos, os custos da casa, mas a Umbanda ela não cobra do visitante. A Umbanda não cobra da pessoa que vai participar da sessão. Então faz sentido. E a maioria das casas de ayahuasca, a gente sabe que os membros, eles entram aí com algum valor, né, com mensalidades, e alguns inclusive precisam pagar para participar dos rituais, sendo que eles já estão oferecendo trabalho braçal. Se você já está colocando um valor para aquele que vai chegar para fazer a manutenção do trabalho, aquele que é um fiscal e está já auxiliando no serviço, está dando a força de trabalho dele, no mínimo, ele não precisaria pagar, né, os seus rituais e nenhum tipo de mensalidade. Claro, quem entra como membro faz parte da obra, então ajuda na manutenção. Mas se você já coloca um valor para ajudar na manutenção, por que você vai tirar esse valor da pessoa que já está dando a força de trabalho dela, sabe? Então, são coisas que a gente precisa estar refletindo aí, tá? Então, tudo isso para falar para vocês que eu acho importantíssimo, né? Que a gente busque a sustentabilidade dos trabalhos, né? Em tempos de globalização, onde tudo era muito acessível, de repente houve uma pandemia e as pessoas perderam a possibilidade de acesso. Então, a gente paga frete, é fácil, vai daqui para lá, vai até para o exterior. Mas, gente, o ideal seria que cada um realmente fizesse o seu feitio. Isso tá como orientação em cartas de princípios, né, na legislação do CONAD, que seria importante que cada casa buscasse a sua sustentabilidade do seu plantio, do seu feitio. Então, para a galera que está fazendo trabalhos na cidade e tudo mais, gente, busca, né, uma sustentabilidade do feitio para que esse valor não fique lá em cima. E aí você vê pessoas começando a fazer feitio e continuando com o valor lá em cima. E o que que você percebe disso? Que a pessoa encontrou uma oportunidade de negócio, né? E assim, eu preciso fazer uma crítica a isso, porque a questão não é ter um valor de troca, a questão é você transformar a espiritualidade num negócio, porque aí deixa de ser importante aquele ser humano, aquele indivíduo que vai receber a cura e passa a ser mais importante o quanto você vai receber daquela pessoa, né? Mudam-se os valores, né? Então, isso é bem problemático, tá? Então, aluguel é uma coisa que, mano, joga um custo muito alto realmente, então seria interessante também que as pessoas buscassem outras formas, né, de fazer isso. Existem diversas possibilidades, né? Muitas possibilidades. E aí, eu também não coloquei objetos, né, que são de uso prolongado, por exemplo, móveis, altar, colchonetes, cobertores, coisas da estrutura do lugar. Por quê? Porque isso é uma coisa que você vai gastar uma vez só. E se você tiver uma margem, né? Porque a gente jogou os valores sempre para cima, sempre arredondando para mais. Então, se você tem uma margem, você tem um valor aí para você estar cobrindo coisas que quebrarem, que estragarem, se deteriorarem com o tempo. Então, gente, esse vídeo era para dizer assim, não é para fazer crítica a um centro X ou Y, uma vertente X ou Y, é só para dizer que
Embora aquele vídeo esteja desatualizado, muito do que foi falado ali é verdade. Então eu fiz esses cálculos para confirmar para vocês que é possível, né, fazer um serviço de ayahuasca com valores mais acessíveis, sem fazer um julgamento de certo e errado, de quem tá ganhando, quem não tá ganhando, simplesmente para dizer para vocês, é possível, né, apresentando para vocês os cálculos, tá bom? Bom, gente, então era isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos nos grupos de ayahuasca, assina o sininho de notificações também e comenta aqui o que você achou e vamos nos falando mais, tá bom? Gratidão, até a próxima.